Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do meu correspondente era: quem morre no ato do adultério perde a salvação? Nós sempre iremos julgar aquele que morreu em pecado por nós nos acharmos mais fiéis que o nosso irmão que morreu cometendo algum pecado grave. Mas quando nós chegarmos ao céu, nós descobriremos que a glória de termos chegado lá ilesos, por assim dizer, não pode ser tributada em qualquer medida a nós, mas somente a Deus. A religião do homem, a religião humana, sempre irá querer dar ao homem o mérito da sua salvação, na tentativa de evitar perder membros de suas igrejas. Mas Deus não divide sua glória com ninguém. Se eu caio em pecado, é graças a mim. Se eu não caio em pecado, é graças a Deus. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus, do plano que Deus tem para o salvo, e de quem receberá o mérito por cada etapa cumprida nesse plano. Eu vou fazer aparecer o sujeito oculto do versículo em Romanos 8,30, para ver se alguém se atreveria a interromper Deus no seu trabalho e alegar que uma determinada etapa de sua salvação foi por seu próprio esforço, disciplina, fidelidade, etc., perseverança e tal. Lá vem a passagem. E aos que Deus predestinou, a estes também Deus chamou. E aos que Deus chamou, a esses também Deus justificou. E aos que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Essa passagem está em Romanos 8, versículo 30. Depois em Colossenses, capítulo 1, versículo 22, diz: Agora, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo faz isso. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos usar o exemplo prático que você deu do fulano que se diz crente e morreu no ato do adultério. Perdeu a salvação? Depende. Se para ele ser crente é filiar-se a uma religião evangélica e andar segundo a lei da sua igreja, então ele nunca creu de fato e nem era salvo. Foi apenas alguém que se converteu de um modo de vida para outro. Algo que até um ateu consegue fazer se ele seguir à risca os 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Mas digamos que realmente fosse alguém que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, tenha sido selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso está em Efésios 1, versículos 13 ao 14. Se o Senhor não mentiu quando disse que o Espírito Santo estaria para sempre convosco, em João 14,16, e eu creio que ele estivesse dizendo a verdade, então esse que morreu no ato do adultério pode ter sido alcançado pelo juízo disciplinar de Deus por cometer um pecado para a morte, do qual nos fala 1 João 5,16, como fizeram Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, como fez o homem de 1 Coríntios 5, que estava dormindo com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, e que Paulo ordenou que fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, 1 Coríntios 5,5. O pecado para a morte é para a morte física, não é para a condenação eterna. E o adúltero, no ato do adultério, a quem Deus decide interromper sua loucura e levá-lo para o céu antes que faça a maior bobagem, é o caso dessa pessoa. Esse será salvo como de mãos vazias, como diz em 1 Coríntios 6,15. Esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mas por que usar o exemplo de alguém que morre no ato do adultério? Por que não de alguém que abusa da macarronada e morre no ato da glutonaria? Ou que morre no ato da cobiça, por bater o carro enquanto olhava a moça seminua no outdoor? Ou no ato da mentira, ao terminar de declarar o seu imposto de renda? Ou
no ato da impureza, enquanto namorava no carro escuro, ou no ato da idolatria, ao cancelar o plano de saúde da família para comprar o carro dos seus sonhos, ou no ato da embriaguez, ao abusar da caipirinha do churrasco, ou em qualquer ato contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1,10. Esses pecados sempre aparecem lado a lado com o adultério, mas nós costumamos fazer vista grossa para eles, porque eles são socialmente aceitos. Visto desse ângulo, entendemos o quanto dependemos da graça e misericórdia de Deus e não de nossos vãos esforços para chegarmos ao final da jornada. Os dois versículos que você citou devem ser vistos em seu próprio contexto. O primeiro foi dito a Caim e fala do pecado que sempre estará à porta, querendo nos picar, como se fosse uma serpente. Sim, o crente deve viver atento e dependente do Senhor. Sobre os ombros do pastor, que é Cristo, nós estamos a uma distância segura das cobras, né? Das serpentes. E a passagem lá em Gênesis diz assim: se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo para sobre ele, mas sobre ele deves dominar. Esse é o versículo que você citou. O segundo versículo que você citou fala de carreira e prêmio, ou galardão. E é a isso que Paulo está se referindo, e não a salvação eterna. Ele sabia muito bem que jamais perderia a salvação, mas que poderia ser reprovado e perder o prêmio, ou a recompensa, ou o galardão. É 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Isso disse Paulo na sua passagem.